Então, pronto, já sabendo que não tem esse temor de tomar de dia, porque não necessariamente vai ter uma hipotensão, então escolha o horário de tomada, mas caso ocorram efeitos colaterais, quais seriam esses efeitos e se seriam leves ou graves? O que é que a gente tem de efeito local e o que é que teria de efeito sistêmico? Normalmente os efeitos são leves. Tanto Ainda pro bem. oral como pro tópico, né? Ainda bem. Então, assim, na formulação tópica é aquilo que a gente falou, tá muito ligado ao veículo, né? Sim. A gente sabe que a maioria vem em veículo propilenoglicol, mas isso já vem mudando também, né? Também. Mas, assim, devido ao veículo, o paciente pode ter dermatite de contato, coceira, irritabilidade, Descamação. né? Descamação. Então, assim, rubor local, né? Isso do ponto de vista local e também a própria hipertricose, né? Que a gente sempre diz, cuidado para esse líquido não escorrer pelo rosto, porque pode dar hipertricose. Então, a gente sabe que pode ter. Inclusive com tópico, né? Que a gente que acha que hipertricose é só com oral. Com tópico também pode. Com tópico também. E quando a gente vai para o oral, o mais também frequente é a hipertricose. Porém, nos estudos, às vezes, é mais frequente do que que a gente pega na prática, né? E aí, o que é que acontece? Normalmente, não é uma hipertricose súbita, ela precisa de alguns meses, ela é gradual. Era cruel, né? Demora para aquecer no cabelo, agora a hipertricose nas outras áreas é súbita, ia ser cruel. Ia ser cruel, né? Mas assim, ela não é súbita, ela é gradual, mas é a principal, né? E assim... tende a ser leve. Tende a ser leve, mas para mulheres que às vezes já tem um pouco de cabelos na região dos braços ou no rosto, já ficam meio temerosas, né? Mas a gente só pode resolver com um laserzinho de depilação, né? Então, às vezes, ficar com um cabelo mais bonito e mais cheio, acho que tem que pesar tudo, né? Custo-benefício. Tem que Exatamente. Aí, fora isso, outra coisa que a gente vê ouvir, às vezes, é um pouquinho de edema. Como você mesmo vem falando, a gente tem uma vasodilatação, né? Ele provoca um relaxamento dos vasos, e isso não é só vasos, às vezes também tem relação com linfático também, e isso pode dar um pouquinho de edema, seja meio inferiores, seja palpebral, né? E fala na literatura até de derramezinhos, que isso é uma coisa mais rara. Cavitários. Mas pode acontecer uns derrames cavitários, tipo uma serosite, um derrame pleural, um derrame pericárdico. Mas não é comum. Raro, isso é bem raro mesmo, entendeu? Isso. Fora isso, o que dizem que pode acontecer logo no início, que eu sempre pergunto aos pacientes, é ataque cardíaco. Né? Tem gente que diz que um rebotezinho sente um ataque cardíaco, mas isso é logo nos primeiros dias. Então, também, se deu um mês e ele está tranquilo, você pode ficar bem tranquila. E tem história de arritmias, né? Então, é importante você realmente perguntar a ele como é que foi o uso. Não precisa só perguntar de forma, né, para não ficar também induzindo as coisas, né? Lógico. Porque depois, daqui a pouco, eles arranjam todos os efeitos colaterais. Né? Vai ler logo a bula, pronto. Isso. Né? Tem história até de acne, né? Mas, assim, não é uma coisa que a gente vê na prática, isso, né? Então, assim, eu acho que, de forma geral, a prescrição é simples, pode ser no horário que for mais conveniente para o paciente, já que ela tem uma eficácia aí, uma duração de ação de 24 horas, efeitos colaterais raros, quase sempre relacionados ao pelo, né? Então, assim, hipertricose ou pela ação local, quando é local, e esses efeitos relacionados à transudação por terceiro espaço, né? O edema do inferior, palpebral, cavitário muito raramente, e no caso, então, para o segmento do paciente, o mais importante é a gente fazer essa checagem sem indução, né, Perla? Isso. Checar a pressão arterial, teve algum mal-estar, alguma síncope, está tendo edema, sem dizer diretamente que pode ser pelo minoxidil, né? Mas, assim, você entender mais nessa checagem, não é algo que precisa de, por exemplo, checagem laboratorial periódica, é muito mais esse feedback até para saber se você tem margem para aumentar a dose, se for o objetivo desse paciente. Né? Termina que, assim, no consultório, eu sempre vou lá, pego o tensiômetro, dizem que dermato não é clínica, é besteira dizer isso, né? Por favor. Mas eu vou lá, boto meu oxímetro, dou uma escutadinha, só para ver se está tudo direitinho. Normalmente eu não peço a parecer mais cardiológico. Agora, claro, se for um paciente, como a gente está falando aqui desde o começo, que tem uma polidroga, usa muita medicação. Quando é cardiopata, eu nem uso, aí a gente nem pede, né, parecer, né? Mas assim, se for algo... usa tópico, né? Isso, se for algo que precise realmente
por uma dúvida, aí você pede um parecer cardiológico para discutir com um colega. Mas, normalmente, eu só faço o exame clínico também. E pronto. E toda consulta eu repito só para ver se aquilo está tudo direitinho, sabe? Só para dar um checklist. Né? Um checklist nos efeitos colaterais, pressão, edema, ok, tudo tranquilo, vamos subir a dose, né? Exatamente. E ver se está tolerando. Mas realmente é muito raro a gente ver. Na minha prática, assim, os pacientes homens, então, nem pensam duas vezes em voltar para o tópico. Poxa, doutora, engulo, pronto, tá tudo certo. O homem não gosta muito de rotina, né? A mulher mais ainda disciplinada, apesar que mudou muito isso hoje. Mas termina que é muito melhor tomar um comprimido do que estar passando um produto de manhã e de noite no cabelo, né? Sem dúvida nenhuma. Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero você lá.